ver. Aí, beleza. Então tá, gente. Vamos começar a falar do modelo de Bohr, tá? Vocês estudaram lá no Fundamental o modelo de Rutherford-Bohr, tá? O Bohr é o cara que vai organizar a eletrosfera. Ele se baseou em duas coisas que são difíceis de perceber. A primeira delas, eu já coloquei no quadro, depois vocês olham, chama-se mecânica quântica, tá? Cara, isso é muito louco, assim, ó. Vocês estão acostumados, a física aí do primeiro ano, a calcular Q igual a mc delta T. É uma equação de proporcionalidade. É tudo multiplicado e pronto, tá? Então, quanto mais massa, mais energia, né? Tem lá o C, o calor específico, mas é uma proporção entre massa e variação de temperatura. Problema, um cara chamado Max Planck criou um conceito diferente, chamado mecânica quântica. É um conceito muito cabeludo, matematicamente bem complexo, tá? Mas eu vou resumir para vocês o que nos interessa, que é a lógica disso aí. Tá, imagina assim, ó, no modelo que vocês estudam, Q igual a mc delta T, o modelo newtoniano, tá? Vocês têm a energia passando em qualquer quantidade. Tu pode dividir o quanto tu quiser, multiplicar o quanto que tu quiser, que sempre vai ter uma proporção. Tá. O Planck percebeu que a energia era passada em quantidades mínimas. Ou seja, ou tu passa aquela quantidade mínima, ou tu não passa. Não dá para passar metade daquela unidadezinha. E isso dá problema. É mais ou menos como dinheiro. Tu pode passar R$1? Pode. Tu pode passar centavos? Pode. No Brasil, tu não pode passar menos que 5 centavos. Né? A menor moeda corrente é 5 centavos. Como é que tu vai passar 2 centavos? Não tem como. Tá certo? Só via internet banking, que é virtual. Mas a moeda real é quântica. Ela tem um valor mínimo. Ou tu passa aquele mínimo, ou tu não passa. Tá? Isso aí vai ter uma consequência depois quando a gente falar dos postulados das leis lá do Bohr. Tá? Então, a mecânica quântica é uma modernização da visão da energia. Tá? Bom, por que quântica? É que essa quantidade mínima, esse pacote mínimo, em latim é quantum. Tá? Quantum é uma unidade dessas de energia. Quanta é plural. Tá? Então, os quanta é plural de um quantum. Tá? No latim, um é singular, o a no final é plural. Tá? Só para dar uma clareada para vocês. O Bohr se baseou nisso e se baseou numa outra coisa chamada estudo dos espectros descontínuos. Tá? Isso aqui é mais complicado. Eu botei aqui para vocês espectros descontínuos. Ele se baseou nos trabalhos de 3 caras, do Lyman, do Paschen e do Balmer. Esses 3 caras vocês não precisam saber, tá? Mas você tem que entender a ideia fundamental. Tá? A ideia é assim, ó. Essa caneta é azul, beleza. Caneta azul, azul caneta, de novo, tá na moda. Olha só, por que ela é azul? Tá? Essa é uma pergunta fundamental que até então os modelos não conseguiam explicar. Então, olha só. Tem uma luz aqui no ambiente e essa luz tem várias frequências de onda. Essas frequências todas vão bater aqui na caneta. A caneta absorve todas essas frequências, todas. Se eu botar qualquer lâmpada aqui no bocal do teto, vai iluminar essa caneta. Ela vai absorver tudo que é frequência de onda. Porém, ela não consegue absorver as frequências de onda que vão dar esse azul aqui. Ela devolve esse azul. Da mesma forma que essa aqui devolve preto. Bom, então a primeira preocupação era, por que as coisas têm a sua cor? Por que cada objeto absorve certas frequências e aí devolve outras? Essa é a primeira problemática. A segunda problemática é o seguinte, nos fogos de artifício, que a gente usa muito lá, né, em festas e coisas assim, cada material que tu bota ali no meio da pólvora, quando explode, dá uma cor diferente. Tá? Então, esses caras aqui trabalhavam com esse aspecto prático e com um aspecto teórico muito interessante. Por exemplo, se vocês pegarem um pedacinho de metal e derem um curto-circuito, explodirem ele gera uma luz. Se essa luz for passada num prisma, as frequências de onda que formam essa luz vão ser separadas, que nem um arco-íris. Só que esses 3 caras aqui descobriram um negócio muito curioso. Se vocês pegarem a luz do Sol, ela tem praticamente todas as frequências que a gente consegue enxergar.
Só que se vocês pegarem a luz gerada por esse estudo de explodir um material com uma descarga elétrica muito grande, não tem todas as cores. Existem umas zonas escuras. É como se fosse um arco-íris falhado. Vocês têm aquelas matizes de cor, mas no meio do caminho tem umas zonas escuras. Tá? Mudando o material, mudam essas zonas escuras. O Lyman, Paschen e o Balmer usavam esse efeito fóton, para estudar materiais, para saber a composição química de ligas metálicas, de gases, de coisas assim. Um deles trabalhava com espectro visível, que é o que o nosso olho enxerga, outro trabalhava com ultravioleta e o outro trabalhava com infravermelho. Tá? O Bohr pegou o trabalho desses caras todos, misturou com a mecânica quântica, tá? E percebeu que essas cores tinham a ver com o deslocamento de elétrons dentro do próprio átomo. A primeira coisa que ele se ligou é o seguinte: se o elétron está em órbita de um núcleo, quando ele ganha energia, ele deve girar mais rápido e se afastar desse núcleo. E aí o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Tá? Ele não consegue estar em qualquer lugar. Porque pensa bem, o elétron está a uma distância do núcleo. Ele ganha energia e se afasta. Isso é um pensamento aqui para o nosso mundo macroscópico. Agora, se a gente pensar em mecânica quântica, se o elétron está aqui, ó, vou usar as duas mãos. Se o elétron está aqui e ele ganha um pacote mínimo de energia, ele desaparece daqui e aparece aqui. Pô, como assim, Zé? Tá louco? É que nem o Noturno dos X-Men. É isso que acontece. A gente chama de salto quântico. Porque ou ele tem aquela energia ou ele não tem. Ele não pode ter as frações para passar pelo meio do caminho. Olha só que maluco. Ou o elétron está aqui ou está aqui. No meio do caminho ele não está. Isso é o tal salto quântico, que é culpa lá da passagem quântica de energia. Muito louco, né? Eu vou apagar aqui. E óbvio que eu não vou dar aula de mecânica quântica para vocês. Precisaremos sentar eu, o Elton, o Maurício, organizar alguma coisa para vocês e todos ficarmos doidos estudando isso. É uma coisa muito complexa que não cai em ensino médio, mas é a base desse modelo. Então, o que o Bohr conseguiu resumir dessa encrenca toda? Eu vou apagar e colocar aqui para vocês. Isso aqui é o que cai em Enem. Postulados de Bohr. Primeiro postulado: os elétrons ficam estáveis em níveis, em quantidades de energia discretos. Pessoal, o que significa discreto? Não é aquele cara que não quer aparecer. Discreto é aquele valor ali. Discreto quer dizer que não varia muito para lá ou para cá. Tá? O que são esses níveis de energia? É o que vocês chamavam de camadas lá no fundamental. Tá? Então, a gente pode botar assim: elétrons ficam estáveis em níveis discretos de energia. Isso é culpa da mecânica quântica. Bom, outra coisa importante. Além deles ficarem estáveis nesses níveis de energia discretos, eles não podem ocupar o espaço vazio entre dois níveis. Ou está no nível 1 ou está no nível 2. Tá certo? Bom, outra coisa importante. Esses níveis, pelo que ele estudou, são caracterizados por órbitas ao redor do núcleo. Então, olha só. Cada nível corresponde a órbita circular concêntrica ao núcleo. Se ela é
circular, vocês vão estudar isso na física depois, ela é uma órbita lenta. Então os elétrons não são tão rápidos assim ao redor do núcleo segundo Bohr, tá? Outra coisa importante. E, vírgula, cada nível possui um número máximo de elétrons permitidos. Isso é o que nós chamamos de camada eletrônica, tá bem? Tá certo? Bom, isso aí é o que nós chamamos de camada eletrônica. Bom, vocês estudaram essas camadas. Tem algumas coisas para lembrar dessas camadas. Tá? O que você tem que lembrar das camadas? Quem são? Camada KLMNOPQ, lá do fundamental, mesma coisa. Cada uma corresponde a um nível de energia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada camada vai conter no máximo um certo número de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, tá? Que é que vocês decoravam já desde o fundamental, tá certo? Então, isso aqui é o nosso início, os nossos dois primeiros postulados. Esse segundo postulado merece um esquema. Então eu vou apagar aqui e vou botar um esquema para explicar melhor. Então olha só, se vocês olharem bem, o núcleo do átomo não vai mudar no Bohr, tá? O que ele já era lá no Rutherford. A concepção, a ideia que a gente tem sobre o núcleo atômico é a mesma lá do nosso amigo Rutherford. Então olha só, o núcleo não muda, o que nos interessa é a eletrosfera. Então olha só, segundo o Bohr, vocês vão ter elétrons se movendo em órbitas circulares ao redor do núcleo. Quantas órbitas? 7. Tá? Então as 7 órbitas circulares, aquela noção ali, é do Bohr. Olha só, não é circular assim em 2D, tá? Ela circula, mas vai como se fosse um novelo de lã. A camada, na verdade, acaba tendo um aspecto esférico. Tá? Que a gente desenha em 2D porque é um quadro, é plano e tal. Tá? Então vamos lá. Os elétrons podem estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui, aqui ou aqui. Os elétrons nunca vão estar no meio do caminho entre elas. Os níveis têm que ser discretos. As camadas, vocês chamavam de K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Essas camadas têm um valor de energia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso que é chamado nível de energia. É sinônimo da camada. Só que a gente trabalha a camada por letras, né? E o nível, a quantidade de energia dela por números. Números inteiros sequenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? E existe um outro valor ligado a elas, que é o famoso 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, tá? Que é o número máximo
de elétrons por camada, certo? Bom, isso aqui tem que decorar, não adianta. Não adianta choro, tem que saber. Outra coisa importante, se perguntarem para vocês, existem mais camadas? Sim, existem infinitas camadas, gente. Tem infinitas camadas, tá certo? Mas até a sétima a gente considera que é o átomo normal que nós conhecemos. Até a sétima camada a gente representa todos os elementos da tabela periódica, tá? E ainda sobra um pouquinho, tá bom? Então, até 7 é o átomo no estado fundamental. 8, 9, 10, quantas camadas forem, é quando os elétrons recebem energia e vão se afastando lá do núcleo mais ainda, tá? Certo? Então isso aqui seria o tal modelo de Bohr, vocês estudaram isso aí. Tem mais postulados, tá? Vamos supor que um elétron está em uma camada dessas e ele ganha energia. Aí vem a explicação da cor, tá certo? Aí vem a explicação do efeito fóton. Então, vou dar uma apagadinha aqui para a gente conseguir explicar isso. Terceiro postulado, e esse aqui é muito importante, tá? Quando um elétron... Eu vou fazer só com o desenho, vai ficar a explicação falada e o desenho, tá? Não vou escrever texto aqui, não há necessidade. Tem no livro de vocês, qualquer livro tem. O mais interessante é conceber a ideia. Então, olha só. Tem um elétron lá voando ao redor do núcleo, certo? Então aqui eu tenho o núcleo, tenho a órbita circular, e tá lá o elétron bem feliz, tá? No seu nível de energia discreto, orbitando o núcleo. Muito bem. Alguém botou fogo, alguém deu descarga elétrica, alguém botou laser, alguém botou raio-x, sei lá eu, alguém deu um Hadouken, não interessa. Alguém botou energia nesse átomo. O elétron vai absorver essa energia, tá? Vai absorver essa energia. E o que é que vai acontecer? Esse elétron vai saltar de camada. Ele vai saltar da camada que ele estava naturalmente para uma camada mais externa. Lembram? Ele não vai existir no meio do caminho. Ele desaparece daqui, tal, fica voando aqui. Então o que a gente pode receber, o que a gente pode dizer, que o elétron ao receber energia salta para um nível mais externo. Tá? Aí se ele receber muito mais energia, ele salta para mais níveis, tá certo? No meio do caminho jamais, ou está no nível ou está no outro. Isso é essencial, tá? Esse aqui é o terceiro postulado. Só que tem um quarto postulado que completa esse aqui. Quando o elétron está num nível mais externo por ter recebido energia, tá? Ele acaba devolvendo essa energia e voltando para o seu nível original. Só que isso não é feito de qualquer jeito. O elétron volta para o seu nível original, mas ele libera essa energia na forma de fóton. Que diabos é um fóton? Um fóton é uma frequência de onda definida. Olha só. É uma frequência de onda definida. E uma frequência de onda definida caracteriza uma cor quando ela está no espectro visível, o espectro que o nosso olho consegue captar.
Se não é do espectro visível, bom, pode ser um tipo de infravermelho, um tipo de ultravioleta, tá? Mas se estiver na frequência do visível, na faixa visível, né, que tem um comprimento de onda ali perto de 400 nanômetros até 700 e alguma coisa, vocês enxergam. Por isso que a caneta é azul, tá? Explicar por que isso tem cor não é tão simples, pelo que vocês estão vendo. Então a luz, que vem em várias frequências, bate na caneta. Os elétrons da caneta absorvem essa energia e começam a enlouquecidamente saltar para camadas mais externas dos seus átomos. Aí o que acontece? Eles ficam instáveis e tem que voltar, tá, para suas camadas de origem. Quando eles voltam para as camadas de origem, eles devolvem essa energia. Só que eles não devolvem igualzinha a que eles absorveram. Eles devolvem em frequência de onda definida, que equivale à diferença de energia entre os dois níveis do salto. Então a energia é devolvida na mesma quantidade que ela foi absorvida, porém numa frequência de onda que é definida pelo salto quântico que foi dado pelo elétron. Por isso que cada coisa devolve sempre a mesma frequência e tem sempre a mesma cor, tá? Perante os nossos olhos. A não ser que a gente use luz negra, né? Aí o efeito vai ocorrer, mas os nossos olhos serão enganados, porque a luz negra está numa faixa lá, um comprimento de onda mais baixo que o nosso espectro visível, e acaba enganando a nossa vista. O nosso olho não tem capacidade de discernir naquela fronteira, tá? A gente vê algo estranho. Mas é por isso que as coisas têm cores. O modelo do Bohr complementou o do Rutherford. O Rutherford arrumou o núcleo, o Bohr arrumou a eletrosfera, só que tem um probleminha. Tá? E aí é o problema do Sr. Bohr. Eu nem vou escrever. O problema é que ele fez os experimentos dele usando emissão de espectros do hidrogênio, que é o elemento mais simples que tem. Então essas explicações aqui são ótimas para o hidrogênio, que tem um elétron só. Olha só, o hidrogênio que bagunçou com o Rutherford, agora é explicado pelo Bohr. Problema: quando tu pega os outros elementos, átomos dos outros elementos, o modelo de Bohr faz água, não consegue bater os resultados. Tá certo? E aí complica, a gente vai ter que ir mais adiante. Então aqui acaba de vez o que vocês viram lá no fundamental, e a gente vai ter que entrar em modelos mais avançados. O modelo de Sommerfeld, que complementa esse de Bohr, e um modelo, né, estatístico, probabilístico, que é o que vem depois. Tá bom? Então, do Bohr seria isso aí. Bons exercícios, bom trabalho. Tá?